E aí, minhas patroas? Tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que você tá, amiga? Amiga, eu tô animada pra esse Tá episódio. animada? Você tá animada? Tô animada, viu? Que bom que você tá animada, amor. Mais um episódio muito especial de Dia das Mães. Não, Gente, a gente falou que ia ser o mês inteiro, ia ter várias programações. Isso. E a gente cumpriu. A gente tá cumprindo com muito amor, muita dedicação. Eu acho. E as nossas convidadas estão Eu acho que por essa vocês não esperavam. Não. A gente também não. Mas enfim. Vamos lá, Ó, vamos ver. eu já vou apresentar uma das convidadas. E aí vocês já vão tirar de base o que vai acontecer aqui hoje. Hoje eu vou apresentar a minha mãe, que é mãe, é avó, professora, baiana arretada, veio aí do interior da Bahia pro Goiás e assim, nesse meio termo ela me teve. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história dela pra vocês e também de outra pessoa muito especial, né, amiga? Exatamente. A minha, no caso, ela ainda não é avó, mas ela é doidinha É, pra mas ser ela avó, tá. Alô, Marina, quiser dar aí um neto pra minha mãe, um sobrinho pra mim também, a gente vai estar aceitando, tá? A minha mãe, ela é determinada, ela não tem preguiça de trabalhar, ela faz tudo, vai atrás dela, ela é independente, ela já foi de tudo um pouco. Hoje, ela é de tudo um pouco também, tá? Hoje não ela é tem preguiça convidada. de trabalhar, não. Hoje ela é convidada, filha da Letícia, mãe da Letícia, Mãe da Letícia né? já virou... E é meu exemplo de força e muita independência, minha mãe, Mércia. As mamães pra As vocês. nossas mames estão aqui prontinhas pra conversar um pouco, contar um pouco da história delas. E aí, tá animada, amor? Tá animada, pronta. Olha só! Nasci foi pronta. Ó. Nasceu pronta pra brilhar na nossa cidade. Amei, E ela é você, a mãe, Bruna você tá Thiago. pronta? Preparadíssima. Olha. Ai, que medo. A gente já falou pra elas que vai ser bem tranquilo, né, amiga? Gente, Elas vai não ser estão bem acreditando tranquilo. muito, não, mas... Vocês têm que ver o teste de câmera aqui, o tanto que tava tranquilo. Tava tá? tranquila, Yasmin vai postar depois, a paz. Tava assim, não tá escuro, não tá claro, não tá escuro, não tá claro. Aí vocês vão ver. Mas vai dar certo. E aí, mãe, conta um pouco da sua história pra gente. Como que foi sua infância, como que você chegou até o Goiás, né? Como que foi tudo isso? Bom, é uma longa história, né? Minha infância, assim, eu considero que a minha infância foi boa. Eu tive uma boa infância. Porque como eu sou uma das mais novas, Caçulinha. caçulinha, então eu fui muito mimadinha. paparicada pelos meus irmãos. Eu não. E aí... Eu, no caso, apanhei. E aí, assim, a gente morava no sítio, né? Até 10 anos a gente morava no sítio. Lá na Bahia. Não, na Bahia não, no interior No da interior Bahia. da Vai Bahia. afundando lá na Bahia. Aí, com 10 anos, a gente foi morar definitivamente na cidade. Depois que meu pai morreu, a gente foi para cidade. Porque minha mãe já estava lá, já trabalhava, minha mãe era muito independente. Uhum. Então, acho que eu herdei isso muito da minha mãe, sabe? Essa independência de correr atrás das coisas, de procurar fazer o meu com a minha mãe. Minha mãe, assim, foi um exemplo de inspiração para mim. Porque a gente ficava no sítio, né? Eu e meus irmãos mais velhos, e a minha mãe ficava na cidade, porque ela fazia feira. Então, toda feira que tinha, ela estava lá, na feira fazendo. Já ia pra cidade fazer a feira. Ela já ia todas. Ela tinha feira sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E, assim, depois que meu pai morreu, né? Aí a gente foi ficar definitivamente na cidade. E naquele tempo, né? Tipo, ela era determinada, Sim, fazia o corre muito. dela Minha mãe- naquele Naquele tempo. Eu olho a história da minha mãe e falo assim, não tem condição. Da minha Dá mãe ter conta de conseguido tudo, fazer né? tudo isso e a minha mãe teve 12 filhos. Nossa. Pouco A verdade, foi bom, 14. Pô, 14. Nossa, gente, é Mas muita ela teve criança. 3 barrigas de gêmeos. A minha mãe. Tudo normal, tá? 3 gêmeos? 3 barrigas de gêmeos, ou seja, 6 filhos em 3 meses. De gêmeos. Gêmeos. Meu Deus do céu. É por isso que Aí- eu falo que o medo dos gêmeos. Aí, ó. Meu Deus, é muito gêmeos. Muito. Gêmeos Mas fazem também, pau. né, ela engravidou muitas vezes. A probabilidade É, de gêmeos. Aí 2 morreram ainda neném, Aham. bebezinho. E aí eu tenho 2 irmãos, netinha, que um já faleceu. Tenho 2 irmãos e 2 irmãs gêmeas. Gêmeos. E aí um faleceu e eu tenho 2 irmãs mais um irmão gêmeo, que era do A parto. família gigantesca, E e sua aí? mãe indo atrás de tudo. E pra aí, como trabalhar. que a senhora fez depois que a senhora chegou na cidade? Com qual idade a senhora resolveu sair de lá? E assim, por quê também, né? De lá da minha Bahia, cidade, eu tinha 17 anos. Era nova, né? Você era uma jovenzinha, né? 17 anos. Eu terminei o ensino médio com 17 anos. E aí falou, vou embora. Aí, meu irmão, eu já tinha irmãos que moravam aqui no interior do Goiás, em Campos Verdes. Eles vieram com um garimpo de esmeralda que tinha. E aí, ele sempre ia lá, todo ano ele ia nas festas juninas que tinha, ele ia, né? E aí, dessa vez, aí eu falei assim, eu vou, porque eu era muito apegada a ele.
Sempre fui, né? Antes deles irem pro garimpo, eu era muito apegada a ele. E aí eu falei assim, não, eu vou com ele. Aí minha mãe falou, se você quiser ir, porque eu já tinha terminado o ensino médio, ou eu ia ficar por ali mesmo, ou eu ia tentar alguma coisa numa cidade mais, né, mais povoada. Aí eu falei, por que não, né? Eu vou. Aí ele quis me trazer. Por que não, né? Por que não? Eu ia falar só... Não. Por que não? Não. Não, era melhor não, né? Mas aí eu vim. Ué, amor. Ué, mas hoje a Yasmin tá aqui porque você não veio. Não, mas ele ia nascer de... Não ia, não. Será? Não sei. E aí? Era o destino. É. Aí você veio Aí pra eu cá. vim pra cá, fiquei morando com meus irmãos, aí depois a minha irmã veio. Na verdade, uns 4 irmãos meus moravam nesse interior, Lá Campos nessa cidade, Verde, Campos Verdes. Goiás, onde tinha um garimpo de esmeralda. Aí eu fiquei lá uns 2, 3 anos, não lembro bem isso, acho que nessa média de 2, 3 anos. Aí depois conheci meu pai. Aí depois a conheci o história pai da pra contar. Yasmin lá. E aí, passa pra sua mãe, vai, passa pra E nós. você, mãe, como é que foi? Então, eu tenho 5 irmãos, quase Muito igual bem. da sua mãe, né? Eu tenho irmãos gêmeos, não é comigo, mas eu tenho Com irmãos outro. gêmeos, né? São 2 homens, São né? 2 homens, são completamente diferentes, né? Eles são não de placentas diferentes. Ah, Vivitelinos. Os meus irmãos também eram diferentes. Tudo Aí, diferente. amiga, Tinha ninguém mas igual. 2 Vivitelino irmãos não diferentes, tem 2 isso irmãos... Não, de passar assim, já. Amor, mas nasce do mesmo jeito. Ah, tá. Não, é porque eu achei... Ah, então tá bom. Antes avisar. Assim, a mãe. minha mãe era mulher, sempre foi uma mulher muito guerreira, assim, né? Porque, imagina, minha mãe com 4 filhos, lavando roupa. Meu pai quase não ficava muito em casa, porque ele era mestre de obras, né? Então, ele fazia, trabalhava fora, né? Fora de Viajava, Goiás, né? Pra fazer viajava, obra. né? Sim. E, assim, eu tinha uma infância muito boa, eu e meus irmãos. Foi muito boa. Meus irmãos sempre brincando naquele campinho de terra vermelha, né? Eu sempre gostei de Estúpido Cupido, então... Que isso? É um jogo? Não, dançar, né? Tinha a novela do Estúpido Cupido. Cupido, uma novela. Então, a minha mãe sempre comprava um tamanquinho pra mim. Gente, tamanco era... Eu achava, assim, um must, O né? auge. Eu adorava meus tamancos. E aí, eu estudava na escolinha Mickey, né? E lá sempre tinha concurso de quem dançava melhor e tal. Eu sempre participava, né? Então, eu sempre gostei. Sempre arrasava, sempre Sempre ganhava. gostei disso. De dançar, né? Não digo que eu ganhava, não, né? Mas sempre Mas gostei. tava lá no meio. Mas tava lá no meio, brilhando na cidade dela. Sim, eu fui filha mulher única por 6 anos. Aí vieram as minhas irmãs, né? A Mircea e a Mirella. E sempre fui a princesa do meu pai, né? Então, Como é que é o seu apelido lá? Eu sempre esqueço. meu pai me chamava de princesa. Ai, meu Deus. Sempre Graças. quando ele me ligava, A ele princesa falava, do "Oi, minha Benedito." princesa. Eu era princesa. Então, assim, eu não tenho o que reclamar da minha infância, não. Por mais que minha mãe era muito brava, né? Lógico, né? Com 6 meninos, como? Com 6 É. meninos, como que não ia ser, Como né? não ia Vai fazer o quê com 6 meninos? Então, assim, minha mãe punha a gente naquela época era limpar telha de aranha, né? Escovão na casa, enceradeira, né? E tudo. Então, assim, a gente teve infância, mas também teve um pouquinho de Trabalho no meio. trabalho no meio, sim. Mas foi uma infância muito tranquila, muito tranquila. E depois, assim, crescer, faculdade, tudo. A senhora sempre foi daqui de Goiânia? De Goiás? Sim, sou de Goiânia. Goianiense. Então, Vai rachar. até todos mesmo... nós. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, mas vocês não contam pra ninguém. Ah, tá. Não Gente, sai da live aí. Sai da live. Eu nunca gostei muito de estudar, não, sabe? Aí eu conheci meu esposo. Uhum. E o meu esposo, eu Aí conheci... apaixonou, aí que não quis estudar mesmo. Eu já estudava, tudo, mas assim, Devagar. não gostava de estudar, tal. E aí eu conheci meu esposo no ônibus, né? Minha história, assim, vou contar a história como que eu conheci ele, mas tá tudo bem. Eu sempre fui determinada, né? Então... E, assim, o Robson fazia faculdade quando eu conheci ele. E aí eu queria fazer, para acabar logo com isso, eu queria fazer supletivo. E ele fazia, trabalhava estudava na Católica, né? E na época tinha o colégio, agora me esqueci o nome, era no setor universitário que tinha supletivo. Que fazia rapidinho, o 9º ano, 8º e 9º ano em 9 meses e tal. E aí eu pegava carona com ele, e aí eu fui estudando, e assim foi dando certo, até que eu fiz Supletivo. terminei médio. tudo, né? O ensino médio e tal.
E a faculdade, eu sempre tive vontade de fazer enfermagem, né? E eu não tinha como fazer enfermagem porque eu trabalhava o dia todo. E naquela época, a enfermagem, você tinha que deixar de trabalhar para fazer enfermagem, porque era o dia todo, tempo integral, então não dava. Aí eu fiz o técnico de enfermagem, curso técnico de enfermagem. Aí não tinha condições de fazer, né, enfermagem e também tinha tempo para estudar para fazer uma federal. Aí eu resolvi fazer uma faculdade que foi administração de empresas. Bom. Aí eu fiz administração de empresas, faltando uns 6 meses, eu me identifiquei com salão, né? Ser profissional cara da beleza. Sim. E eu fui 20 anos secretária. Só de oftalmologia, só de oftalmo. Nossa. E aí, quando eu decidi, eu já fiz o curso em 6 meses, aí já avisei pro meu ex-chefe, olha, eu não vou ficar aqui não, se eu dar um jeito... Depois de 20 anos. Sim. 20 anos como secretária de oftalmologia. Nossa, E do um mesmo jeito. oftalmologista, né, mãe? Não, eu trabalhei, assim, em 4 Clínicas. de oftalmo, né? E aí, já montei meu salão, já falei tchau pra ele. Enquanto eu não fui no RH, né? Não pediu não as finalizou, contas, não acreditou. Finalizou, ele não não- acreditou. E aí, tem 16 anos que eu tô com salão. Nossa, mas faz tudo isso. Aí, eu tenho uma mini franquia, Você tem né? quantos anos? 23. Você já tinha nascido, então. Já. Eu lembro que a senhora me levava pra faculdade, não levava? Sim. A senhora fazia faculdade e me carregava, eu Sim. lembro. Comia uma pamonha lá na porta assada, gostosa, delícia. Aí, eu tenho uma mini franquia, né? De suplementos, saúde e bem-estar. Assim, eu não tenho que reclamar da minha infância, não. Minha infância foi muito boa. Ai, que bom, né? E a senhora, como que a senhora foi parar na sua profissão atual? Então, lá na minha cidade mesmo, só tinha, quando eu estava lá, né? Só tinha 2 opções. Ou você fazia magistério ou contabilidade. Naquele tempo era magistério. A pedagogia de antigamente era magistério. Era pra ser professor, Pra né? ser É. professor. Ou contabilidade. E aí, quando a gente fui fazer terminar o ensino médio, a gente já sai meio que com uma das 2. Então, eu fiz magistério. Aí, eu fiz estágio e tudo. Quando eu cheguei em Campos Verde, eu já procurei emprego, né, na sala de aula. Aí, o tempo que eu fiquei lá, fiquei trabalhando na sala de aula. Depois, eu vim aqui para Goiânia, Aparecida de Goiânia, continuei na sala de aula, então... Mas aí, a senhora lá na sua cidade, a senhora fez um curso? Não, eu fiz o ensino médio. Aí ele ensino já era mé- voltado? Voltado para o magistério. Já é o magistério. Entendi. Meu Deus. É. Com Antigamente 17 tinha anos isso eu já mesmo. já tinha o magistério. Aí, com 17 anos, você já podia dar aula? Já dava aula. Que isso? Eu fiz estágio, quando eu fui para Campos Verde, eu já era professora. Eu já trabalhei, lá mesmo eu trabalhei com turmas de séries menores e até para o ensino médio. Eu Aí com 18 anos, a mesma idade Meu dos meninos Deus, na sala na de mesma aula. idade, é verdade. Tô passada. Na Aí mesma depois você fez a faculdade de Aí, matemática. fiquei trabalhando, depois que eu vim pra cá, né, já tinha os meninos e tudo, eu fiquei trabalhando na sala. Aí, eu parei um pouco, porque quando eu cheguei aqui, não era assim, né, chegar e entrar. Não tinha concurso. Uhum. Era contrato. E aí, o contrato, naquele tempo, tinha que ter alguém que indicava, né? Você tinha que ir atrás de um vereador, de um político, Como era a é que maior é o nome? dificuldade. Quem indica? é QI. como- É o que comissionado indica. que É, fala? cargo comissionado. É, cargo comissionado. E aí, como eu não tinha ninguém, né? Falei, Aí eu fiquei um tempo, eu vendia algumas coisas. Depois eu fiz um concurso de agente de saúde que pesava as crianças. Aí eu trabalhei lembro nisso disso. bem uns Agente de 2... saúde? O que é isso? É, Amiga, você lembra que antigamente tinha um povo que ia nas portas das pessoas? aí pesava as crianças. Saber se a criança todo tava mês. bem. Você não Dava lembra disso? orientação Não, para as É mães. Tinha porque muito. Não, de 20, 30 anos pra cá, isso aqui no Goiás, Não em existe Goiânia, mais. Não existe. mais. Não, Nossa, eu agora, nunca agora vi não isso na minha existe. vida. Você batia na Sim, porta da casa das pessoas batia. pra pesar a criança, saber se a criança tava bem. Acompanhava, eu acompanhava a Sim, criança Você tava todo doente. mês. Eu ia Mas lá. Meu eu acho que Deus! alguns lugares, assim, Bahia, Pará, eu acho que ainda tem esse Até hoje. programa, Se for programa, interior, eu sim, acredito que sim, tem, sim. tem. Porque não tem como. Porque tem interior aí que muitos médicos tem vão até a postinho. casa É. pra É poder tipo, fazer ouviu falar no atendimento. médico da família? Aham. Médico Aí é o da família. assistente da família. Isso aí. Entendi. Eu ia lá todo mês, batia na porta. Se tivesse criança, eu pesava a criança, media a criança, anotava no cartão de vacina. Aí se tivesse alguém com alguma doente, alguma coisa, eu já queria saber o que era. Se era alguma coisa assim Ficava de mais... olho ali na saúde, Aí, acompanhava. aí tinha uma coordenadora que a gente passava os dados, as coisas que a gente juntava ali, né, de dados de informação, passava para essa coordenadora. E aí eles faziam encaminhamento.
Ela Aí depois fazia disso, ainda foi anamnese fazer primeiro, fazia anamnese para depois passar pro médico. Entendi. Aí depois você foi fazer sua faculdade. Aí depois eu arrumei, né? Consegui um contrato e fiquei no contrato, na escola. Só que o contrato tinha aquela instabilidade, né? Qualquer hora você pode ser mandado embora. Aí eu fiz o concurso em 2003. Já trabalhava, né? Mas fiz o concurso Nossa, em 2003. Já era nascida, né, amiga? Em 2003 eu fiz o concurso do Estado. Não, o Estado eu fiz em 99. Aí eu passei no concurso do Estado para professora. E em 2003 eu fiz o concurso da Prefeitura também e passei. Aí De Aparecida. De Aparecida. Aí no Estado, era ainda do governo Marconi Perillo, que deu uma bolsa para a gente. Porque aí o magistério começou a não valer mais. Eles já disse, não, agora todo professor tem que estudar mais, tem que fazer pedagogia. Desvalidou todo o curso que a senhora tinha ou feito. então outro curso, né? Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiz esse curso, fiz na UEG. E aí foram uns 4 anos. Aí eu fazia sábado, nas férias. E eu ia Direto. estudar. Eu trabalhava na escola e final de semana eu fazia o curso. Ah, era fim de semana. Era sábado. Meu Deus. E nas férias de julho. Que a gente Eu tenho fazia. até hoje o vestido da sua formatura. A formatura. Tá guardado comigo. Porque eu vou usar ele. Um dia eu vou Aí usar. foi se uma quiser, luta, eu assim, alguma mas- coisa aí, é um azul. Se tiver na paleta de vocês. Aí depois que eu consegui, né? Ficou mais tranquilo, né? As coisas, a vida. Entre aspas, né, amor? Entre aspas, um perrengue Não, mas absoluto. aí... É consequência, né? Hoje, Das graças coisas. a Deus, tá Graças tudo... a Deus tá tudo bem. certo. E qual que foi o momento mais difícil, assim, mãe? Que a senhora olhou assim e falou assim, nossa senhora, meu Deus, não vou dar conta. É isso aí. Esse. Ela... Não, Então. De quê? Da faculdade, do trabalho, das crianças? Da vida, o momento mais O difícil da momento vida. mais difícil na vida foi quando eu estava aqui já, né? Eu estava com Yasmin já, né? E aí eu separei, né, do pai deles. Esse aí foi o momento mais, Você pensou em mais voltar pra punk. trás. como diz o outro, da vida. Porque você está com uma criança pequena e você não tem apoio. Eu nunca tive ninguém aqui da minha família. Não tem família. Nem o né? irmão, Sim, nem tava uma irmã, sozinha, né, ninguém, de minha apoio. mãe. Aí a minha mãe veio, né, no resguardo da Yasmin. Aí falou assim, não, agora vamos embora. Minha Na hora que ela falou, brada. vamos embora, sua Ela mãe... falou assim, não, eu vou lhe levar, vamos embora. Eu falei, não, mãe, não acho que eu não vou, não. Moça, como é que você vai ficar aqui sozinha com essas crianças e tal? E o Yuri era pequenininho, né, e Yasmin recém-nascida. Um na barra da saia e o outro É, no o colo. outro na Meu barra da Deus. saia, não é... 2 meninos. 2 crianças, 2 bebês, que a diferença deles 2 é 2 anos só, de um pro outro. 2 anos. E aí foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil. Mas engraçado é que nesse momento mais difícil, quando você tem Deus assim, eu já estava na igreja, né? E aí eu perguntava para Deus nesse momento o que eu ia fazer. Aí Deus um dia mandou uma palavra na igreja falando sobre isso. Falou assim, que nunca ia me deixar e que tudo isso que eu estava passando era para uma vitória lá na frente. Que ele não ia me deixar, que não ia faltar. Mais porque o que eu pensava, que eu tinha o medo. Eu tinha medo deles passarem necessidade, não dar conta, né, das coisas para eles e tudo. E aí Deus mandou uma palavra que falou assim, que nunca ia faltar o pão para a gente. Que eu não precisava temer, que ele ia estar comigo em todos os momentos e que nunca ia faltar nada para eles. Aí, nesse tempo, antes disso, né, porque lá na minha igreja, os irmãos da piedade suprem. Como assim supre? Vai lá, revelado, né, pelo Espírito Santo, qual é a necessidade. Aí Deus mostra, a pessoa vai lá na sua casa e supre com o quê? Com cesta básica, alguma coisa. Aí as irmãs da piedade foi lá em casa, elas nem sabiam da minha vida, que eu estava passando, nem nada. E aí eles supriram, sabe, com uma compra que deu para muito tempo. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu estava trabalhando como agente de saúde, né, nesse tempo. Aí Deus falou isso, né, pela palavra, que eu não ia faltar nunca, eu não ia sentir falta do pão nunca na minha mesa, mais. E que ele ia ser comigo, mesmo que eu deixasse dele, ele não ia deixar de mim. Aí Deus falou isso aí eu fiquei confiante, né? Aí eu fui indo. Te deu a força que Me a deu senhora a força que eu precisava. Eu fui indo, até
até aqui. Até hoje. Até hoje, graças a Deus. E sempre supriu, né? Graças a Deus. Aí depois disso mesmo, não faltou mais nada pra gente, sabe? É a fé também. A gente fala muito disso, né? Que às vezes a gente fica com mais medo e a gente não tem prova nenhuma, às vezes, de que não vai dar certo, né? É. Porque Deus tá sempre com a gente. Segurar, eu, pegar assim, na mão de Deus. Aham. Né? É assim uma coisa que eu tenho certeza, assim, viva É que se não sobre fosse isso. ele... Das promessas, sabe? Que eu vim cumprir, que Deus falava, mandava a palavra, falava sobre determinada coisa, e aí depois eu vi essas promessas cumprir. Já está escrito, né, no livro da... Sobre né? todas as coisas. Então, é muita história. É muita muita história. história. E Muito. você, mãe, teve algum momento que a senhora falou assim, meu Deus, lascou? Ó, eu já tive vários momentos, assim, um pouquinho difícil, não muito, assim, né? Mas já tive uma fase, assim, que quando o Robson... A gente estava construindo a nossa casa, né? E que a gente tinha que vender o apartamento para poder terminar de fazer o que tinha que... Porque subir a casa já tinha subido, né? Então, faltava o acabamento. Aí, surgiu pro Robson umas viagens para ele fazer, sabe? E eu fiquei sozinha com as meninas. Então, assim, foi uma fase bem difícil, porque até mesmo o Robson ficou em muitos lugares ruins, assim, em hotéis, assim, bem ruins, que ele passou muitos perrengues, assim, viajando a trabalho. Então, assim, eu acho que um deles foi essa fase que eu fiquei com as meninas sozinha, sabe? Nossa, aí ele viajava uma semana, voltava, aí depois viajava de novo, ficava 10 dias. Nessa época a senhora trabalhava já o dia todo? Essa época eu trabalhava, creio eu, que no CBCO. Eu Na trabalhava o área dia de todo, né? oftalmo também, sim. Chegava em casa e ainda tinha 2 meninas pra vigiar. Sim, pensa, hein? Ave, querido. Que maravilha. Nossa, Bom que demais. bênção, hein? E pra você, assim, quando você se tornou mãe, teve algo que foi muito marcante nas suas gravidez ou na maternidade, né, no pós? Teve algo que foi muito marcante que você lembra disso e com alguma reflexão, com algum tipo de sentimento? Então, quando eu engravidei da Marina, eu tive uma gravidez muito boa. Uhum. Uma Calma. gravidez calma, tranquila, sem nenhum problema, né? A única coisa que eu tive problemas na gestação foi porque eu queria tanto parto normal, mas tanto parto normal, que eu esperei 40 semanas para as meninas nascerem, né? Das duas? Nós Das duas. Então, assim, na Eu e minha Marina... irmã somos 7 anos de diferença. E ela as é duas mais velha. foi 40 É, semanas. aí, As duas. então... Minha mãe não desistiu do sonho do parto normal. E foi normal? Foi normal? Não foi normal. Aí, na semana que era Ela pra... não desistiu, ela foi até o limite. Eu fui no médico, né? No dia 21 de... Marina, 25 Marina, de janeiro. 25 de janeiro, mãe. 25 de janeiro, aí nós fomos no médico. E aí já tinha completado... As quase 40. completando as Aham. 40. Aí o meu médico falou assim, olha, Mércia, nós não Não podemos tem como. esperar, porque a Marina já tá com cordão umbilical no pescoço. Enrolado. Então, a gente não pode esperar. E aí, o que aconteceu? Como eu queria demais parto normal, a minha pressão foi lá em cima. Aí, eu fiquei internada 4 dias esperando a minha pressão. Baixar Baixar. pra Você poder ficou 4 nascer. dias. E aí, pra nisso, nesse dia que eu ganhei a Marina, o Robson atropelou uma pessoa também. Nesse dia foi assim, foi Meu bem babado. A pressão subir mesmo. Do nada, seu pai. A pressão pressa. que tinha caído. Sim, não, mas não caiu, né? Eu fiquei 4 dias no hospital. E na hora que ele chegou no outro dia, tal, falando. E nisso, da Marina, eu fiquei em enfermaria. Fiquei sozinha na enfermaria. Não podia ter acompanhante, não podia ter ninguém. Naquela época era um trem As esquisito, né, a velho? enfermeira que estava lá comigo, nossa, foi das mais bem Rude. grosseiras, né? Porque eu querendo ajuda para levantar, pelo menos podia até ir pro banheiro tomar um banho sozinha. Mas para descer, né? E o medo e tal. Ela É. tive que descer sozinha, então foi bem. Não tinha assistência nenhuma na época, né? Nenhuma. Eu acho que aquele tempo também, o hospital, os médicos eram muito rudes, né? Não era como igual hoje, assim. Eu vejo que Hoje tudo é humanizado. Não, até porque se um médico te trata mal hoje, você tem a justiça, Sim, você mas processa, informação, né? não era igual aquele tempo, Aquele né? tempo você ia fazer o quê? Você Fazer tratava mal, você Amiga, ficava calada, tanto né? que eu acho que é a história mais louca. Hoje eu fico indignada, minha vida inteira eu fico indignada. A minha avó, parte de pai, ela teve 3 meninos. O Ricardo foi o primeiro, né, mãe? O primeiro, minha avó Era era mais de velho. 2, 3 homens, o mais velho, o Ricardo. E aí a gravidez dela disse que foi normal e tal. No dia que ela foi ter o neném nasceu, normal. E eles não limparam as secreções do neném.
E ele morreu. Nossa. Meu Deus. E aí, e aí, tipo assim, ela voltou pra casa sem o filho que nasceu saudável. Na época, eles não limparam as vias Sim. nasais, nem nada. Verdade. E ele morreu engasgado. Meu E aí, eu falo assim, vó, a senhora voltou pra casa sem a criança. E aí, tipo assim, não fez nada. Ela, não tinha o que fazer. Né? Naquele tempo não, Não tinha tinha o que assistência, fazer. não tinha... E também, tipo, não tinha dinheiro, né? Mesmo que tivesse como entrar com alguma coisa. Advogado era uma coisa assim, elitizada, Tá pra quem tinha doido. muito dinheiro. Pra quem tinha muito dinheiro, né? Então, tipo, pra mim, ela fala e eu fico, meu Deus. É chocante, né? velho? Chocante, porque não tem assistência nenhuma, não tinha cuidado, era só pessoas aleatórias, né? Não tinha Nossa isso de Senhora. humanizar Sim, sim. nada. verdade. E a Marina nasceu bem. Nasceu bem. Graças a Tudo bem, Deus. tudo bem. Alô, Aí, Marina. Ela, Marina, Marina tá no Precisa- Chile. Marina tá no Chile. Chique, ela chique, dela. chique, Sim. chique. Chique. Aí, depois de 7 anos, eu engravidei, né? Demorou Aí, um da prazo bom. gravidez da Marina, eu engordei 14 quilos. Foi bem tranquilo, uma gravidez bem tranquila. Só tinha mais barriga e tal. Aí, depois de 7 anos, engravidei da nossa bonita? linda Letícia. E aí, assim, foi uma gravidez... Assim, a Marina foi... Acho que é por isso que a Marina é hiper calminha, tranquila, né? Serena. Quarta-feira, né? Marina é quarta-feira. Não fala assim da sua irmã. Olha o corte. Quando foi... Aí eu engravidei da Letícia. E aí, todos os meses, 9 meses, eu engordava de 2 a 3 quilos por mês. No final, Então, a assim, conta. eu A conta, ela comia a conta não tá muito, batendo. mas muito mesmo, assim. E por Chegava isso na que hoje eu amo comer, gente. Chegava na O jeitinho ginecologista, dela. Ansiosa. ela falava pra mim, vou te mandar pra nutricionista. Eu, não, doutora, não precisa. Eu tô Tô bem, ótima, eu tô Não, incrível. eu não vou comer aquele macarrão com feijão, farinha, tomate, Nossa, de e logo jeito macarrão nenhum. feira. Aquele mexidão, assim, Maria. era só à noite que eu fazia isso, né? Na hora Deus. certa. Na hora certa. E aí, esperando também, né, as 40 semanas, quando eu fui na doutora, porque meu médico que tive a Marina tinha falecido, né? Eu tive que mudar de médico, aí a doutora Mercy, você não pode me esperar mais, não. A Letícia tá fazendo cocô em você. Nossa. Nossa, isso é eu um precisava perigo. desse detalhe. Isso é um Será que perigo. precisava? Precisava, amor. Precisava. Isso acontece até hoje. Sim. Acontece até hoje. Isso é um perigo. Aí Gravíssimo, né? Aí você fez a cesárea também. Aí fiz a cesárea. Aí quando eu engravidei da Letícia, minha mãe não estava aqui no Brasil, Nossa. estava nos Estados Unidos. E aí eu tive a Letícia, tudo, aí eu já fiquei em apartamento. Sozinha. Aí já foi diferente, assim, o As tratamento. vacas já eram um pouco mais gordas na época, né, mãe? A 7 minha anos irmã, depois, a Mirella né? ficou comigo, né? Mas assim, parecia que era a primeira gestação. Mas também passou muito Bem tempo, Trem né? mais engraçado, assim, a coisa mais É muito tempo, engraçada. 7 anos, né? Você esquece muita coisa, né? 7 anos. E aí, tive a Letícia, foi tudo bem, teve muitas cólicas, a Marina já teve menos cólica, a Letícia teve mais. Engraçado, né? Como um filho é totalmente diferente do Sim. outro. Eu- É como se fosse a água e o vinho. Você pegar Em uma todas irmã as- assim... Não, em todo lugar, amiga. Todo lugar é diferente um do outro. Aí a doutora falou pra mim assim, doutora, o que eu posso tomar? Ela falou assim, toma suco de pêssego, que é muito bom, água e tal. Aí tá, eu entrei no suco de pêssego, né? E a Letícia Cólica. fazendo cocôzinho direto, cólica também. E assava, porque Limpava o tempo o todo, pêssego né? é cítrico, né? E aí eu liguei pra doutora e perguntei pra doutora. Falei, doutora, e aí? Então para com o suco, fica só na água. Tá bom, então. Você Tudo vai, mas que eu doutora, faço você tá tá confusa? Você tá confusa? Nossa, já ia acabar com a raça dela. E você, mãe, teve algum momento da sua gravidez, da sua maternidade, que você lembra, assim, mais Que é forte, um marcante? momento marcante? Não, depois de 3 filhos, não, tá tudo bem. Não, tranquilo, Yuri. Yasmin também foi tranquila, gravidez. Eu andava de bicicleta pra tudo quanto é Olha lado. só. Sangue do cordeiro. Eu ia trabalhar lá. Barrigona desse- eu- A barriga, ela tá fazendo bicicleta até com as pernas abertas. com a Não, eu barriga. andei de bicicleta até uns 7 meses, do Tá Yuri, tudo. né? Nossa. Aí depois o médico falou assim, não, é Dr. Cairo, lá naquele hospital São Silvestre. Eu acho que ele é vivo ainda. Morreu, Morreu? faleceu já. Que Deus o tem. Aí ele falou, não é pra andar de bicicleta mais. Aí eu, ixi, agora, doutor? Eu vou trabalhar de bicicleta? O que é que eu faço? Ele não faz. Aí quando foi um mês antes, eu peguei licença, né? Um mês antes, com 8 meses eu peguei licença. Aí eu fiquei em casa. Aí foi tranquilo, só que eu do Yuri engordei muito. Acho que eu engordei uns 20 quilos. mais 20 ou menos. quilos também, né? Muito, a minha barriga ficou muito grande. Muito O grande. Yuri é o mesmo. primeiro, é o mais velho. É. Aí da Yasmin, eu engordei, mas não foi tanto, engordei menos, né? E eu Só pra ter tava- a massa muscular, né? Da diva.
Eu andava de bicicleta também. Os dois normal, eu e ele. Normal. Ave Nasceu de Maria. normal. Normal. Yuri, A Letícia, quando eu A dor do engravidei, parto é realmente inimaginável. terrível. Você esquece que mesmo? maravilha. Não, você esquece daquela dor, né? Não, você não esquece nada. Já. Mas você lembra, assim, você sabe, dentro do seu consciente, que é uma dor que terrível. dói muito. Dói muito. Mas é tão rapidinho, né? Mas também, logo passa. Quanto tempo de trabalho de parto você ficou? Eu acho que o seu foi mais demorado. O seu eu ganhei Yasmin lá no hospital, acho que nem sei se existe Marlene mais. Teixeira. Marlene Teixeira. Existe. Ali. Existe. Meu Deus do céu. Ixi. Foi demorado. Aí eu fiquei... Longo. É. Caprichou, Aí né? Aí acontece. Ela tava confortável, né? Não tava com tanta tava pressa. querendo sair de jeito Ah, nenhum. desculpa, gente. Ela veio mais calma. Mas aí, depois, né? A dor do parto é assim, você sente pra morrer. Aí depois que passa, passou. Só de você ver a criança, A dor do Você parto é assim, você quer morrer. você quer E às morrer. vezes tem E depois você quer matar a Mas criança. às vezes tem pessoa que nem tem essa dor. Na hora que É, essa muito dor pessoal. vem, Já sai. já. É. Não, A eu gente senti sabe muita dor. que é muito difícil. A gente sabe não, né? A gente não não sabe. sabe. A gente pode imaginar. A gente pode imaginar a dor, o quanto é difícil e tudo. E o quão importante, assim, né? A senhora não teve sua rede de apoio na época. Mas eu imagino que alguma coisa a senhora tirou de tanto tempo que a senhora passou com a sua mãe, teve os irmãos e tudo. Teve alguma coisa que a senhora trouxe da sua mãe, assim, quando a senhora foi criar os seus Meninos. pêssegos? Os seus meninos que te ajudou nessa trajetória? Não, assim, a minha mãe, minha família sempre vinha. Quando eu ia ganhar neném, eles vinham ficar comigo, passar o resguardo aqui. Minha mãe vinha, minhas irmãs vinham, entendeu? Então ficava comigo ali 15 dias, 3 semanas, quando tava, né, já mais fortinha, aguentando fazer as coisas, elas iam embora. Eu vejo assim, que eu tô longe, muito longe, assim, do que a minha mãe foi. Porque eu sou estourada. A minha mãe, você não tem noção do que é paciência. Assim, ela nunca foi de gritar com a gente, com ninguém. Ela é aquela pessoa, assim, serena. Nunca foi de gritar, nunca foi de Plena. falar alto, Pleníssima. nunca foi de xingar ninguém, falar nada pra ninguém. Se ela não gostava, ela ficava calada, sabe? O que será que a senhora fez? Eu não, eu já sou... Senhora, contrário. é muito assim mesmo. Porreta. Ela não parece ser tão... Baiana porreta. Tá bom, amor, vai Um nos pouquinho. avisar. Um pouquinho. Eu sou facinha de lidar, mas... Oi? Às vezes hoje ela tá mais calma do que antigamente, não? Eu tô sim, Yasmin. Claro que eu tô mais centrada, mais calma. Eu tô ótima, Yasmin! A senhora vai acreditando aí nessa Não, história. eu tô mais calma, sim. Eu tô Tá. mais centrada. A tô senhora, mais, então, o que a senhora aprenderia da sua mãe seria ser um pouco mais calma, mais centrada. mais centrada, né? Imagino. E a senhora, mãe? Ela... O que a senhora aprendeu com a minha avó? Que te ajudou na maternidade, assim, a criar suas filhas? Então, né? Tá A minha obsessiva. mãe... a minha mãe, assim, nunca foi pacientosa, não. Não. Já foi o contrário. Mas minha mãe é daquela também, trabalhadeira, tudo, sabe? A minha mãe não nega, assim. Se você chegar lá e falar, tô assim, sim, ela vamos Acho fazer que vai, junto. assim, né? Não sei, a sua mãe não posso falar, a gente vai saber, né? Mas é muito de rede de apoio também, né? Porque a senhora não teve rede de apoio nenhuma, era você por você. Vai, como que passa paciência sem Agora, ninguém? paciência, minha mãe, né? minha Como que mãe, passa com paciência? Minha avó eu também não tinha posso ninguém. reclamar da minha mãe, porque ela não ficou comigo nas primeiras semanas das meninas. Igual, por exemplo, com a Marina. Ela foi fazer uma faxina na minha casa e estava chovendo, porque em janeiro muita chuva, e ela pegou uma gripe. E aí Não ela não pôde ficou ajudar. comigo nesse período. Aí a gente arrumou a Luzia, que ela trabalhou muitos anos com a minha mãe. Aí a Luzia veio e ficou Te comigo ajudou. esse período, uma semana. E me ajudou muito. Aí depois a minha mãe Voltou. e É, porque ficou também ela tava ajudando. doente, né? Como é que Sim, foi? como que vai cuidar da Porque, criança? porque tinha o tal do umbigo, que tinha que curar. Então, assim, a Luzia me ajudou bastante. Aí, na época, quando eu ganhei a Letícia, aí minha mãe viajou, tal, ficou esse período. Aí, eu tinha a Fernanda, que já trabalhava comigo há muitos anos. A Fernanda que me ajudou muito com a Letícia, né? Até tive episódios, né, de umbigo, que eu achei que eu tava matando a Letícia por conta desse umbigo. Tá vivona, tá? Tá ótima. Mas Tá aí, ótima. depois, a minha mãe veio e já me ajudou com as meninas. Então, assim... Além O da suporte, minha, né, além mãe? da minha mãe ter me dado suporte, a minha sogra e meu sogro também me deram suporte, ficava muito com as meninas também. Por mais que elas não gostavam muito de ficar na minha sogra. Por quê?
Porque na minha mãe tinha mais menino para elas Pra brincarem. Marina, menino. principalmente. Tinha A os meus Marina, a sobrinhos. Marina nasceu numa época que tinha muita criança na família por parte de mãe. Sim. Por parte de pai era só ela. Ela reinava, era a Sim. rainha, era tudo, né? Então, às Era vezes, a nenenzinho. Marina Mas chorava por pra parte não de ficar na mãe, minha sogra. Era mas aí ia muita pra minha criança. mãe. Sim. Muita criança. Ela só queria mais menino, né? Só queria É. brincar. Eu já fui mais, acho que eu fui mais ficar na minha avó por parte de pai, porque eu já era mais ao contrário, né? Aí lá já tinha criança, Sim. É porque na E sua lá- época já tinha as Trocou, meninas, é. né? Sim. sim, foi tendo mais Assim, mas criança. quando a Letícia nasceu também, ela tinha prima de parte Tinha. do meu sogro, da minha sogra também. Mas era Sim. só... Até Ah, por pra isso. minha Nós mãe. somos, só- na só família as pai de duas, pai né? somos menos pessoas, né? É. Sim. É por isso que a senhora Mas também aí- é batalhadora, determinada, porque puxou muito da sua mãe também. né? Então, a minha mãe nunca deixou a gente assim, nunca assim. Se eu queria ir jogar um vôlei, fazer uma aula de vôlei, eu tinha que limpar a casa primeiro, Normal. para depois eu Certo, ir regra. fazer Eu o também, vôlei. mas então. Então, assim, se eu queria fazer alguma coisa, era tudo, tinha que ser Trocado, organizar a uma casa, troca, troca, né? A casa tá Nada arrumada, de sim ir ou pra- não? Não, Sim, então passa pra sim. dentro da Então, nossa casa. assim, era assim. Então, por isso que eu falo assim, nossa, por que minha mãe deixou esse legado, né? Da gente ser trabalhadeira demais, que às vezes a gente fez, não quero ser Não trabalhadeira. quero ser desse jeito. trabalhadeira. Às vezes eu quero só repousar, Só repousar. descansar. E dificilmente eu repouso. Ah, minha Eu só mas- repouso quando eu viajo. Mas aí viaja, ele viu, menina? Ai, mas a senhora também é viajada, né? A Não, senhora ai, gosta de graças uma a Deus. Direto, viagem. aparece lá em casa, vai, cadê seu pai e amo. sua mãe? Viaja. Viajei, eu falei, gente, mas de novo. Adoro. Eles se planejam, eles viajam até. Ai, não vou levar nada daqui, né? verdade. Então, Tem que conhecer vou o passear mundo, com exatamente. Ainda mais que passear. depois que a gente... Porque antes tinha que carregar eu e a Marina, né? Agora tá mais fácil Agora ainda. ela já tá criada. Aí meu pai antes ficava assim, como que a gente vai viajar sem você, sua irmã e o pai? Indo. Beijo, vai com Tchau, Deus, boa vai viagem. com Deus. Sim. Aí já foi acostumando, assim. Aí hoje Mas eles mesmo assim, organizam. hoje, quando é Coração pra gente dele viajar, dói. ele fala, e as meninas, né? E as meninas. Uma casada, A a Marina outra... casada fala, As- pai, a- eu tô tô indo pro trabalhando. Chile Eu tô- mês que vem, não tem como. E isso é algo que você pegou da sua mãe, amiga? Você gosta de quê? viajar? De quê? Você gosta De, de via... de viajar, de viver, assim, conhecer o mundo, essas coisas Eu assim? gosto. Eu Ou você acho que pegou a outra eu coisa? acho que é mais a Marina. Eu acho A que a Marina Marina mais. gosta mais de viajar do que eu. E pegou dos seus pais. Eu acho que foi. Eu acho que ela pegou a minha mãe, que gosta de viajar, e o meu cunhado, que também ama. E aí Meu foi. cunhado também Aí sempre juntou, né? viajou. Então, tipo assim, acho que a Marina veio mais desse trem de viajar. Eu sou mais do nada, assim, ai, nossa, que vontade de viajar, mas logo passa, só de pensar na... Eu não passo. Se eu falar assim, ai, tô com vontade de viajar, eu não passa, não. Aí Não eu- passa. Ontem mesmo ela tava, nossa, eu podia tanto organizar de viajar em setembro, não sei o que lá. Eu, ai, organiza. E o que é que você acha que você pegou, assim, da sua mãe? Algo que você puxou dela? Miga, eu acho que personalidade, assim, nossa personalidade é muito parecida. Meu pai, você conversa com ele é tipo assim, ele só vai conversar com você se você perguntar alguma coisa e puxar uma conversa. Ele é mais difícil de puxar a conversa. Eu acho que eu fui mais a personalidade mesmo, isso de conversar, Ser de comunicativa. ser comunicativa. Eu acho que isso. Minha mãe também conversa muito, chega nos lugares, conversa de boa. Acaba que quem vai atender o público tem que ter, né? Sim. Não tem... não Eu acho que isso também, né, mãe? Quando a Sim. minha mãe, minha avó por parte de pai, ela também sempre foi muito vaidosa. Sim. Mas então, quando a nós, minha assim, mãe começou a ter o salão também, eu comecei a ver mais, sabe? Isso de Se arrumar... me arrumar. Aí eu comecei a aprender a escovar o cabelo, fazer um babyliss. Ela queria me matar, porque meus Pegava cachos... os trem dela. Pegava os trem dela. E eu tinha cacho, Estragava né? o cabelo. Estraguei meu cabelo todo. Tipo assim, eu queria o cabelo liso. E a minha irmã sempre gostou do cabelo dela cacheadinho. E eu sempre quis o cabelo liso. E minha mãe falava, Letícia, você não vai cachear, você não vai enrolar, você não vai enrolar, você não vai Mas a enrolar. questão Você é não que vai nós alisar, não né, no caso. acostumamos a Marina em salão. Ela É. já veio de uma Por fase quê? Porque diferente. o meu pai, quando a gente chegava na casa do meu pai com a Marina, e a Marina tava com aqueles cachinhos Com os cachinhos de definidos, ouro. ele virava e falava assim, ô, meu ponhonhon chegou. Ponhonhon. Entendeu? Alô, Marina Ponhonhon. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito isso com ela, de me virar tanto de maquiagem, de cabelo, de tudo, assim. Salão, De salão, tudo. beauties, belezas e É, Você afins. eu tinha um acho- exemplo, né? Você já É. tinha uma... Ia pro salão, via ela fazer, aí às vezes ela Aprendia. cortava meu cabelo, fazia alguma coisa, eu falava, mãe, esse cabelo meu que nunca alisa, como é que faz? Ela me ensinava, eu aprendia. E foi indo. Nossa, amiga. É por isso que É, você eu assim, tá... Sempre É. embonecada. Embonecada, Aí hoje já sempre fala embonecada. assim, onde você vai arrumar? Todo lugar que vai, arruma. Na padaria. arrumada. Porque eu sou diva. Na padaria. Diva. Eu vou brilhar na padaria com a minha nana. Teve um dia que nós fomos lá no shopping, né? Lá perto de casa.
E ela não se arrumou, né? Aí chegamos lá, É sempre assim. encontramos alguém. Aí ela, Encontramos nossa alguém. senhora, só Alguém. porque eu não estou arrumada. Sempre. Isso virou trauma. Toda vez que eu não tô arrumada, eu encontro alguém. E não é tipo assim, desarrumadinha. É super desarrumada. Alô, psicanálise. Vamos Agora lá, você vamos vai sair com só a gente. arrumadinha. Só saio arrumada, organizada, alinhada. Pelo Não, menos a nunca- senhora também, a senhora puxou da sua mãe isso de vender, querer vender o mundo. Isso. Com certeza saiu da senhorinha aí, né? A Lá senhora em casa- vende tudo. Amiga, Lá se em você casa- tirar a sua roupa pra ela agora, ela tá vendendo lá na esquina. Vou vender. E ela vai vender, ela Está vai vender. certinha. E não é que ela vai vender. E ela vai vender mesmo. E por E isso, você, amiga? eu acho que eu peguei isso também, de vendas, de próprio negócio, de comunicação, de ser pra frente também, de trabalhar independente. Eu acho que eu sempre fui mais independente que os meninos, assim, também. Tipo, Mulher também, né? sempre fui Tem mais que pra desenrolar, frente. Eu acho que isso... Eu acho não, certeza, né? Puxei da minha mãe, que sempre via ela trabalhando. Aham. Então, sempre trabalhei, né? Isso. Eu sempre trabalho. Pois é, menina. Por isso que rala aí, ó. Bom Vamos estar demais. descansando todas essas... Vamos marcar uma viagem todas? Vai ser tudo. Nossa, vai ser muito bom. Minha mãe amanhã ela vai te mandar o link de tudo. Vai estar tudo pronto, tá? Porque ela é decente. Você fala com ela de viajar, acabou, amor. Porto Seguro, então, a gente já sai de Porto Seguro, passa na Bahia ali, ó. Ela falou assim que ontem ela olhou uma passagem pra Ilhéus, mas tava muito caro Ilhéus. Caraíva disse que tá com preço bom, hein? Já vi. Ixi, agora acabou. Joguei, né? Pai, Já é vi. Yasmin que arrumou pra sua cabeça. Mãe, agora deixa eu te perguntar uma coisa, que também eu sempre penso nisso quando eu fico vendo as fotos. Sobre moda. No seu tempo, como que era isso? Assim, você já tinha isso ou não tinha cabeça pra isso? Via a galera vestindo uma coisa diferente, queria usar também? Ou isso era mais algo mais de hoje? A gente sabe que a moda é diferente, né? No seu tempo era uma coisa mais novela, revista. Vocês pegavam e usavam também ou não? Deixava passar? Pegava e usava. Qual que que era o tava outro? na moda? Tava na moda, queria também. Calça pantalona. Calça, O pantalão. que era na uns época, assim? A shorts. senhora usava muito, que tava muito Quase na as moda? mesmas coisas que hoje. A moda Cropped, reciclável, né? O shortinho assim antes do joelho, cinto, aqueles tênis, tudo. Eu lembro muito moda, de assim. ver minha mãe usar calça boca de sino. Minha mãe Boca usava de muito. sino. Nossa, é Boca verdade. de sino não, é. Calça boca É de sino. Pantalona. Não, amor. Pantalona. Hoje é Pantalona. pantalona. Hoje chama pantalona. Naquele tempo era Mas calça é porque a boca de pantalona sino. mas é uma calça reta, né? É. Essa outra aí, ela é a É mais base aberta dela, um Não, pouquinho. ela vem justinha e abre. tipo uma E abre flare. um pouco. Só que ela vem assim bem tchutchuquinha. Bem amor. tchutchuquinha. Eu fiz uma loja esses dias com uma bem parecida. É uma flare. Que vem uma bocona de sino assim, A ó. gente O que a senhora mais via gostava as de coisas usar? assim na revista, alguma coisa em revista, na novela, e falava, mãe, faz isso aqui pra mim. Minha mãe costurava também. Além de tudo isso, ela ainda costurava. Você vê, ela costurava, ela bordava, você vê as toalhas que ela fazia, bordava. Aquele ponto cruz, Sabia fazer vagonite, acho que é ponto vagonite, ponto cruz. Eu tenho até hoje coxa, coisa mais linda que ela bordou e me deu. Toalha, tudo, um monte de coisa. Mãe, Aí quero eu uma falava, mãe, roupa, faz uma era roupinha dessa aí pra artesã mim, ixi, ela na hora. Aí pegava e ia pra Meu vestido de balada. formatura, meu vestido de A formatura. senhora gostava de usar mais vestido? Não, lembro da senhora eu mais gosto de calça. Eu gosto eu mais acho. de calça e short. Calça Short, e bermuda, é, as amor. bermudinhas. Ela na pracinha da cidade. Bermudinha. Nos Salvador. forró, lá na Bahia, nos forró. Mas era short e calça. Short e calça. E você, mãe, o que tinha na sua época que a senhora usava muito, assim? Na minha época, o cabelo era igual do Chitãozinho Chororó. Nossa, era aquele muito, cabelo era muito. mesmo. Amiga, você viu uma foto da minha mãe no casamento dela? Aquele cabelo Ai, que repicado, nossa, Tem uma foto, franjinha, cabelo Chitãozinho Chororó. cortado, tudinho aqui e a rabinho assim atrás. Nossa, mas como que você fazia achava com esse aquilo ali cabelo bonito. enrolado? Alisava? Vou mostrar depois a foto. Ele ficava assim, ó, cacheadinho. E aqui cortadinho, igual de homem, e esse Meu rabinho, Deus. gente. Meu que Deus. bonito. Igual, por é, exemplo, agora Chitãozinho tá Chororó. passando a novela Tieta. Era quando a gente era mais do céu, nova. como que pode? Aí usava aqueles blazinhos curtinho, com aquela Ombreira. Era, assim, tinha uma ombreira bem né? grande. Então, assim, quando eu era mais nova, eu não usava muita calça. Mas nunca fui de usar sainha Curta, eu gostava curtinha, não. Saia nunca foi uma coisa nossa também. Eu usava muito mais longuinha. bermuda. Usava mais vestido. Gostava muito. um tamanquinho, uma Meu tamanca, uma tamanco, plataforma muito bom. nova nega. Amiga, você tem alguma coisa que você lembra mais, assim, da sua mãe usar? Que eu me lembro é mais a calça. Minha A mãe usava calça, muito né? calça. É. Véi, eu tenho uma... E esse vestido de formatura que eu tenho guardado, que eu lembro muito nítido do dia. Então, eu lembro Da dela formatura da entrando. sua mãe. A gente eu ficava assim, impressionada. Sabe quando você fica apaixonado na sua mãe? Aham. Tipo, já viu criança assim, ó?
Eu lembro desse dia de ver ela passando assim. Mas eu tava muito linda. Não, né? filha, você tava um espetáculo. Modéstia, minha mãe, Arrasando. minha mãe ela tinha esse cabelo Não, minha mãe tava com repicado. o vestido azul, tomara que caia. Tomara Véi, que esse vestido é caia. lindo. Você tá entendendo? Pensa. Vestido azul, tomara que caia. Ele tinha um encharpezinho assim, ó, Que o cabelo gracinha. solto. Não, meu cabelo já era grande, né? E fiz uma Liso. escova, assim, Tava um bonito. salto e Toda Lau, chique. lau. Ai, formei. A minha mãe, ela tinha esse cabelinho, era curto, repicadinho assim, e sempre foi loira, né, mãe? E eu lembro que na minha cabeça, você falou disso, na minha cabeça, quando eu era mais nova, eu falava, gente, a minha mãe parece a Polly Pocket. Na minha cabeça, minha mãe era a Polly Pocket, entendeu? Igualzinha. E eu lembro que teve uma época que eu aprendi a desenhar, pintar uns trem. E aí, quando eu fazia minha mãe, eu sempre fazia o cabelinho A dela Polly Pocket. repicadinho, assim, sabe? E eu pensava, nossa, igualzinha a Polly Pocket. Olha, minha mãe. Sua mãe, nossa, desenhando a Polly Pocket. Mal sabia que era ela mesmo. Mas a amiga, esse trem de moda tem uma história. A Liza, minha prima, ela ama essa história. Porque ela tava junto comigo quando a gente fez isso. Olha o tanto que a moda é uma coisa que ela roda, amor. Ela gira e depois ela cai em nós, né? A minha mãe, ela tinha uma foto. Uma bendita de uma foto. Eu não sei se era uma blusa de zebra. Era uma blusa de onça e uma calça de zebra. Sim. Uma coisa assim. Não, eu tinha uma calça de vaca malhada. Uma calça de vaca malhada. Que eu ganhei lá da minha irmã, quando era a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos. Ela trouxe mandou essa calça pra mim. Eu sei que tinha uma foto da minha mãe que ela tava misturando 2 animal print. Tipo assim, uma calça animal print e uma blusa animal print. Eram 2 animais bem diferentes. Bem print. Sabe, uma coisa assim, a calça de Às vaca e vezes é uma porque onça de manhã. Era moda, Era moda. moda. A gente E faz aí eu cada coisa lembro nessa que moda. na minha época, o Esquadrão da Moda tava na moda. E ele ia reprovar. E ele ia reprovar. E você sabe o que eu fiz? Peguei essa foto e escrevi minha mãe no Esquadrão da Moda. Graças a Deus, eu nunca fui chamada. E ela nunca E foi agora chamada. elas iam arrepender, né? Porque é a última moda. E hoje, rodou. Quem E tem cadê a a calça roupa? de Quem onça? que Quem tem? tem a calça de zebra? Quem tem a calça de vaca? Eu. E cadê a sua calça? Passou pra desfez. frente. Foto. Essa. Nossa. Desfez, Ia você ser um acredita? achado essa ia calça. Ia ser tudo. Não, tá, minha calça era linda. Tudo era, hoje lembrando... Era hoje bem da bonita, né? Era bem da bonita. E Talvez a blusa combinação também. Eu acho que a juntas, combinação não deu bom. Mas separadas ia colocar eu uma calça lembro preta. muito bem disso. E me marcou bastante, assim. Perdeu a calça, né, mãe? Perdi a ficou calça, aí, perdi ficou a aí, ficou aí, blusa. ficou aí. E perdeu. vendo? Não temos mais vintage aqui no meio de nós outras. Eu tenho bastante peça vintage, mas enfim. Da sua mãe? Não, da minha mãe, eu tenho uma blusa, aquela blusa de crochê branca, que foi a sua mãe que fez pra você. Foi minha irmã, foi Dete. Foi Dete que fez. E esse vestido azul que eu ainda vou usar. Eu vou usar ele ainda. Não, mas ele é muito lindo, só dá uma reformada. Né? Nada, eu reformar também não, tenho é umas lindo, pecinhas lá em maravilhoso. casa de 16, 17 anos atrás, que a Letícia de vez em Tem. quando usa. Tem mesmo. Fazer um quadro depois. Amiga, podia muito. Esses dias mesmo, teve essa coisa do borro. E eu peguei uma blusa lá no seu guarda-roupa, uma de flor, sabe? Uma florida com as flores rosa, com bege. Que eu sempre tive essa blusa na minha cabeça, que assim, eu sei o guarda-roupa da minha Essa mãe de blusa, cor. ela tem exatamente 20 anos. E é bom a gente ver, né? Que a moda, Sim. ela cicla, mas ela não acaba. Antes eu não entendia isso da minha mãe, que minha mãe, ela guarda muitas coisas, assim. Antes eu não entendia. Eu falava, nossa, você nem usa mais, dá. Eu penso assim, Só vai que hoje virar eu moda, entendo. né? Eu vou Eu acho que tem, emagrecer. mas eu acho que tem peças que compensa muito Que compensa guardar, sim. Tipo, tem peças do meu guarda-roupa que eu não venderia, não passaria pra frente de forma alguma. De forma tipo, alguma. Quero esperar, quero deixar lá. Os jeans que a gente tava falando. Aqueles Sim. E falando em moda, né? A gente quer saber uma opinião de vocês. Ah, Olha só. Peguem leve, tá? Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Mãe, o que você acha do meu estilo? O que você mais gosta ou você não gosta também, né? Essa Tem, questão. tá tudo Pode bem. ser sincera, pode eu ser sincera. acho super estilosa. Oh. Todo mundo fala. Sai com ela e fala, Oh. nossa, mas ela é tão estilosa. Ah. Ah, minha filha. Sai com a celebridade. E quando eu usava aquelas calças coloridas? Não, isso aí é da idade, né? Isso aí é adolescente. Todo adolescente vai usar essas Nossa, coisas. mas assim. era feio. Não, era Amiga, não, tava na moda. Era o Não, tempo mas da a senhora moda. falava que tava feio. Naquele tempo a gente achava, né? Um pouco assim. Mas... Não, mãe, mas é porque era feio mesmo. Tem Se algo eu hoje, tivesse- quando a senhora vê ela usando assim, a senhora fala, nossa, fica tão bonito nela. Não, tudo. Olha, Fica bonito nela. Nossa, que É, tudo lindo. fica bonito Mãe, nela. né? Mãe Mas é isso. teve uma época que eu Tudo fica usava bonito nela. muita calça. Que eu usava, tipo, tinha um estilo muito menininho. Aí minha mãe falava É. mais. Ela falava, você tem que pôr um vestido. Não quer usar um vestido? Quer usar um vestido? Aí eu lembro a primeira vez que eu comprei um vestido, minha mãe ficou assim, ó. Você lembra aquele vestido mesmo. listrado? Uhum. Eu vi na cara dela, ela... Graças Ela vestia muita calça. Ela, graças mesmo. a Deus, minha filha não é homem. Meu Deus, Ela- graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Ela não Ela vestia é mesmo ela. vestido.
Aí eu lembro desse vestido até hoje. Você que era desfez o vestido, esse? Desfiz. Era bonitinho, mas não era assim. Não era assim tão... Pra guardar, o tecidinho também não ia durar, não. Não ia durar, né? Acho que ele era caneladinho, não era? É, acho que Canelado? era. Tipo Às uma vezes elanquinha. durava, canelado. Guardasse, assim, só... Não, Não acho que precisava não. também, né? Não precisava. Eu guardei um momento, a memória. Você fez uma foto mental, É. assim. E você, Mércia, tem um... O que você acha do estilo dessa diva do pop? Então, assim, eu quando mais nova, eu acho que a Letícia tinha um pouquinho do meu estilo. Só que, assim, o que eu não gosto que elas, né, a Marina também não faz isso, né? Acho que ela nunca teve esse estilo de usar curto. Quando a Letícia sai de casa com roupa curta... Nossa, lá em casa é muito assim. Aí... O pau nem eu e o tora. Robson não gostam. Nenhum deles escondido. gostam, assim. E é porque... Mas sabe o que é? Eu entendo também, porque... Eu tenho uma bunda... Protuberante. Uma bunda protuberante, uma perna protuberante. Tem coisas que, mesmo que eu vista, tipo assim... Vai ficar marcando muito. Fica vulgar. Fica passado. Infelizmente, eu posso até gostar da roupa, mas... Tem hora que... Porque quando as meninas, as duas eram pequenas e que vestiam sempre um vestidinho, a gente colocava um shortinho, Um shortinho por baixo. tudo. E assim, a Marina, eu acho que hoje ela sabe até melhor do que eu. Mas eu não sei sentar. Uhum. Eu tô Então, bem aqui com aí as que pernas acontece? abertas agora. Sempre quando a Letícia põe um vestidinho, alguma coisa assim, eu pergunto, Letícia, por que você não põe shortinho? Sempre falo. Aí ela fala, não, mãe, porque eu não quero, porque eu não Mas gosto. aí ela sempre tá de short por baixo também, né? Tem que pôr, porque as pernas roçam uma na outra, Sim. vai ficar assada, como é que Aí faz? dos tempos pra cá que ela usa, né, É. esse shortinho. Mas eu falo pra teve uma Yasmin que eu fase acho- não. Que eu acho muito coisa de gente velha, colocar o shortinho por baixo do vestido da saia. Mas é uma coisa que... Amiga, mas eu acho que isso é coisa de verdade. mulher, não tem? Mulher não vai Mas sair na de vestido minha sem. cabeça, Na minha cabeça é coisa... Eu me sinto 10 anos mais velha quando eu coloco o Não, shortinho amor. bege por baixo das minhas Antigamente roupas. eu não Não pensa usava nisso. shortinho. Aí sempre colocava aquela calcinha e ficava marcando, tal. Aí ela começou a falar assim, mãe, Vamos usar uma meio Vamos fio? usar um shortinho. negócio? Vamos começa a trocar usar assim. shortinho, porque não vai te marcar, tá? Vai ficar mais bonito. Aí eu comecei a Mas usar é porque shortinho. a minha mãe também tem muita bunda. Quando a gente coloca as calcinhas, que são maiores, Aí fica bem... marca muito. E é coisa que, tipo assim, eu acho que foi a senhora que me falou muitos anos atrás, quando usava calcinha muito baixa, que marca a calcinha muito Marca e dá baixa. pochete. Marca da pochete e tudo. E eu falo, hoje eu falo a mesma coisa pra ela. A senhora usa calcinha grande, a calcinha vai marcando a bunda fica marcada. Pra Não, sempre. eu lembro da minha mãe falar das Só que eu calças não tenho baixas, né? pochete. Eu não As gostava, calças não. baixas que Usar dá calça escolote. baixa. Aqui fica fazendo, Desenho né? curto. Aí Fica eu só marcando, procuro calça né? alta. Marcando. Até mesmo Sim. pras meninas. Foi uma eu coisa só que a gente aprendeu com a procurava senhora isso. também. Eu e a Marina, a gente... Até vinha essa moda da calça cintura baixa aí, a gente era tipo assim, meu Deus. E já é um cintura. trem. Ai, já é um negócio difícil pra gente, pra nossa geração usar, né? Eu vejo que as Sim. meninas. A gente usa, mas parece que. Usa, mas não coisa. usa ela tão baixa. Eu É. acho que a gente usa ela, tipo assim, abaixo do umbigo já tá baixo. Já tá bom. Já tá baixo Acho que falta demais. segurança. É. Né? Falta. Uma coisa Na hora de Eu você vejo que senta, você não tem como subir ela pra cima da não. banha. A nova geração já vem com um pouco mais de liberdade, assim, com aquelas É. calças bem mais baixonas, assim, mostrando bastante o umbigo, assim. Sim. Acho bonito, mas ainda não consigo muito, Tem não. coisas, é igual a gente fala, tipo, tem coisas que a gente fala que não use realmente. Eu uso de vez Não tem em como quando, assim, usar. quando eu tô bem inspirada, a barriga tá É. bem bonita. A barriga tem que estar de jejum intermitente. É. Uma coisa. A TPM, a barrigona Não, não naquele. dá. Não dá. Não tem dá. como. Vamos tá Esperando. evitando, É bom, esperando. é bom. Às vezes um dia, né? Mas eu acho que pro meu formato não. Não, amiga, você Não encaixa, não. Não sei. Quando o quadril é muito grande na minha cabeça, não funciona ela tão baixa, entendeu? Só te alarga um pouco mais. Tem que ter um limite. Cada um sabe o seu O seu, limite. Cada um tem seu limite. Amiga, teve alguma coisa que você aprendeu com a sua mãe, assim? Que, tipo, além de tudo isso, de força e tudo, teve algo que ela te ensinou que te marcou muito? Amiga, eu acho que o que mais me marcou é isso do trabalho, né, mãe? Tipo, de correr atrás, não desistir. Não, Ai, de ensinar mesmo. Tipo assim, alguma coisa prática. Eita. Eu não tava preparada, isso não tá aqui no brief. Uma Alguma coisa coisa prática, assim, prática? que ela ensinou. Vou dar um exemplo. Eu lembro... Farinha, coma farinha com todo mundo. Pra engordar? Não, farinha, é porque a gente aprendeu muito Nossa, cedo a comer é farinha, bom né? demais, gente. A farinha, cuscuz. Cuscuz, Eu como ela gosta. muito cuscuz Mas causa por da minha mãe. gosto. É, porque minha mãe tá. sempre A gente mostrou, comia né? muito, Ué, né? vai comer desgostando? Não, mas por gostar Não, mas mesmo. sempre Não, faz tipo, parte ai, filha, da- você tá tão magrinha, da como uma vida. farinha pra Não, dar uma... Porque o É pessoal porque da a gente Bahia come sempre muita faz farinha, cuscuz, mas né, o cuscuz é um negócio assim que a gente comia muito. Muito. E eu amo, meu irmão já odeia.
o cuscuz. Aí fica Vai nessa. entender, né? Eu amo. Acho que a nossa, primeira como vez que eu todo comi dia. cuscuz foi na sua casa. Eu nunca fiz cuscuz para as meninas. Você nunca tinha Porque eu não aprendi Não. isso na minha casa. Não, não é um costume Você nosso comeu comer cuscuz cuscuz. lá em casa? A primeira vez que eu fui lá na sua casa, não foi lá na sua Lá mãe. na minha mãe, foi mesmo. Foi uma vez que a gente foi trabalhar lá, alguma coisa assim. Podia ter falado, a gente Nossa, faz um gente, deve cuscuz ter ficado- direito. Meu Deus, que coisa mais ruim. Foi a primeira vez que eu comi. Não, mas tava muito gostoso. Letícia, A senhora tinha gostou? feito com o quê? Acho que tinha colocado a Se margarina. ele soubesse, né? Tinha feito um cuscuz especial, uma É, coisa pra assim. ela. Foi a primeira vez que Trazer eu ela comi pro lado foi do lá. cuscuz. Nossa, em janeiro eu e o Rosso fizemos uma viagem que nesse lugar só tinha cuscuz, carne de bode. Ah, você tava na Ah, Bahia. é verdade. Menina! Nossa, e eles. É assim, Lá meu em tio Pernambuco. conheceu meu tio foi para os Estados Unidos, trabalhou lá. E lá ele fez um amigo que é de Recife. E aí ele sempre quer que todo mundo, a família inteira, vá para Recife. E aí eles foram, eu já tinha ido uma vez, Janeiro, dessa vez foi só nossa. eles. E ele é muito, muito baiano mesmo, assim. Você vai, ele faz comida baiana e ele é animado pra te mostrar a comida. E você, tipo assim, amor, Eu não gosto de eu bichada sou de bode. Goiás, eu só quero a vaquinha normal. É. E ele faz todo carneiro, né, mãe? Não, mas Tem tudo. Ele faz um feijão que é Deve- muito gostoso. deve ser de sabe? Sim. Esse feijão a gente come, mas eu não, aí o cuscuz que eles fazem é cuscuz temperado. É. Aí coloca tomate, né, tal. Cuscuzão. E a gente não é bacon. acostumado. Não, Né? mas o Isso, cuscuz é. temperado, eu também não gosto muito. Eu aprendi a comer o Aí ele básico. ficava dos mais É. preocupados, né? Não, o que vocês querem comer? Fala pra cozinheira, tal. É porque a culinária é muito diferente. É muito diferente. E ele é super animado, assim, em mostrar. Ah, deixa eu fazer uma buchada de bode pra você. É, e a gente. Buchada de bode. Vamos deixar pra próxima vez que a gente vier? Buchada de bode, Não é pra qualquer um, não. Tem que ser porreta, né, mãe? Tem que gostar. Tem que né? gostar de comida mais forte. Se né? você come e não gosta, Até mesmo Mas o eu e Robson- acarajé... Eu e o Rosa, quando a gente viaja, a gente não come acarajé. A gente não Acarajé come. não gosta? Não, a gente Nossa, não acarajé é bom É demais. muito gosto de dessa costume comida, mesmo. É muito de costume. A gente come mais um camarão, um peixe empanado. Não, A gente que come mais isso. Não Acarajé. mergulha na comida, A gente assim. não. Acarajé. Mas já comeu acarajé? Nossa, Já é bom. experimentei já o acarajé. Ah, eu acho bom. Porque quando Mas- você encontra uma acarajé bem Bem preparada, feito, assim, bem gostosa nossa, mesmo. delícia. Aquela muito bom. ostra, nós nunca Não, ostra Ah, aquela ali eu também não experimentamos. gosto, não. Nossa. Eita. Não gosto de... Gente, vocês passaram ilesa do podcast, você viu? Pois é, Passaram com maestria, acabou. tranquilo, acabou. Como assim? Agora, Acabou? Agora a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. Todo episódio tem que ter. Que é o quem é mais, né, amiga? Gente, Ai, ai, ai. eu vou fazer um pronunciamento. Eu não fiz a plaquinha. Quem nos conhece... A gente tá de branco. Quem nos conhece Quem nos conhece sabe que a gente teve a melhor das intenções. Mas, infelizmente, foi um equívoco. Foi um equívoco. Houve um equívoco, tá? Não tem plaquinha, tem só eu. Não, tem a gente. A gente vai Você vai falar falar quem eu? é mais. Aí a senhora vai falar eu ou, né? Quem é mais? Mércia ou Letícia? Vai Sim, falar tá. minha mãe, eu, e assim vai. Tá. Já vou começar aqui, ó. Vai lá, arrasa. Nossa. Quem compra mais e depois se arrepende? Você. Eu acho que é mais Às vezes capaz eu de ser compro e não gosto. Ah, nossa, por que eu comprei essa roupa? Não vou usar. E nunca usa. Não. Não. Fica lá guardado. Às vezes pra eu dou. frente. O desapego foi esses dias. Podia ter desapegado das Dou. coisas. Ela não desapega. Não desapega não, amiga? Não, eu dou sim, eu dou. Ela doa, é. eu É, dou pra- melhor. Bonito. E de vocês duas? Eu acho que sou eu, né, mãe? Minha mãe não é muito de comprar hoje, né, mãe? Não. Roupa, esses trem. Nossa, eu já fui mais gastadeira. Hoje não. É, Hoje eu é acho que econômico. hoje é mais eu mesmo. Hoje a minha... Ai, como é que é a palavra? Sumiu. Personal Orçamento, stylist? Hã? Personal A stylist. minha meta não é gastar Roupa, com roupa. aham. Não, minha meta é meu Viajar. bem-estar, viajar. Sim. Viajar, metade. Arrasou. Então sou eu mesma. Essa é polêmica. Pra mim ela é bem fácil. Jura? Uhum. Então tá. Quem cozinha melhor? Minha mãe. É óbvio que é você. Fala eu. Fala eu, ou você tem que falar se é você ou se é eu. Ah, eu acho porque ela, assim, você quase não cozinha, né? Devido a ficar todo dia saindo de casa e tudo, né? Não, gente, eu cozinho por obrigação, não gosto. Olha, não gosto eu muito, acho não. que eu sou uma exímia cozinheira. Mas é porque eu só faço coisa elaborada, sabe? Com vontade mesmo de cozinhar, só faço coisa elaborada. Agora, o arroz, o feijão, a carne... O dia a dia sou eu que faço. É.
Agora faz mais coisa diferente. Engraçado. Quando é comida diferente, Ela faz. Aí você eu gosta. faço e é bom. Letícia Agora, não me quando chama é- pra comer nada Que mentira, diferente na casa Renata! dela. Torta. Nunca comeu uma torta na Não, casa mas da eu Letícia nunca nem fez. fiz torta. Então como é que você cozinha coisa diferente, Amiga, coisa Letícia? diferente. Tipo assim, eu vou fazer um macarrão com Lasanha. um molho diferente. Vai fazer uma carne com molho de queijo. Aí você Essas faz. coisas, entendeu? Um alália, a lavonté. É, uma coisinha assim. Agora, do dia a dia, minha mãe. Absoluta é cozinha. É, às vezes, por exemplo, ela faz o feijão, eu aproveito o feijão dela, entendeu? Óbvio que você não é trouxa. Claro, não sou boba nem nada. Quem é mais gastadeira? Eu. Yasmin. Nossa, eu também. brigo com ela acho que eu, com sempre. certeza. Yasmin, para de gastar. Yasmin, você tem que economizar 30% que você ganha. Yasmin, Gente, eu cresci ouvindo isso. 30% Yasmin, gasta, você né? tem que, Tem que guardar guardar 30% do que você ganha. Se eu tivesse E se eu for escutado... pensar, né, 30% é tão pouco, né? Assim. A gente Você tem que guardar acha mesmo? 30% do que ganha. 30, depois eu vou fazer o cálculo na calculadora. Dá muita coisa, ver. bem. Dá 30% muita É coisa. muita coisa. Não, Então, muita coisa, você Não fica é- com 70%. sim, pensando Então, por esse aí lado. você também. 30% você guarda. 30% é guardando, pensando no seu futuro, É. Ixi, numa viagem. Eita. Uma viagem de aniversário. já foi, já Uma tá festa de lá pra pagar. aniversário. Quem é mais teimosa? Ixi, aí é mais difícil. Porque personalidades, né? Assim, nós duas temos uma personalidade muito forte. Às vezes Sim. pode ser que ela ache que, né? Eu te acho mais teimosa. Você me acha? Acho. Ai, meu Deus. Então tá bom, né? De nós duas, eu acho que sou eu. Não, mas a senhora também é terrível. Terrível, tá vendo? Tem um Elas, empate. elas é. É. Mas Mas é a porque tem o gente papel de mãe, mãe. É. A gente mãe, a gente vê. Mas se tá achando a gente que é teimosa, tá tudo bem, né? É. Por isso é que elas são teimosas, mas no sentido de o seguinte: elas são mães, entendeu? Elas têm a razão principal. Mas às vezes elas erram, mas ela não tem como, ela tem que te corrigir, entendeu? Mas tá. Aceita, tô vamos lá, tentando vamos lá. melhorar. Quem é mais vaidosa? Ah, Yasmin, né? Com certeza. Eu, gente, sou eu. Minha vaidade, assim, eu não tenho muita vaidade, não. Pra mim, É Eu tô linda sempre naturalmente, ai, né? maquiando. Não tenho paciência muito pra Um isso. blush, Não negócio. tenho muito paciência. Mas a minha pra mãe, ela é isso. vaidosa. Eu te Eu me acho acho vaidosa. vaidosa. Eu me acho. Assim, não é tanto, né? Sim. Mas é porque a gente tem que levar em consideração É, que é nosso trabalho. trabalho. É, né? vocês têm que não, ser isso. vaidosa, É. tem que Como é que estar você Mas fez? até apresentável, mesmo né? antes da Letícia trabalhar nessa área, Ela já era, ela né? já Sempre era fui. vaidosa. Mas a minha mãe também sempre foi vaidosa. A minha avó também, minha avó parte minha de mãe, mãe é- sempre foi muito. A minha avó. A minha sogra Amiga, minha avó, também. toda vez que você vê minha avó por parte de mãe, ela tá com um colar diferente. Ela- E você tem que elogiar, tá? Ela... Ontem ela tava com as miçangas, a primeira coisa que eu falei, nossa, que lindo seu colar. Ela, Lindo. nossa, obrigada. E aí ela acha A minha ótimo. sogra nunca levanta sem batom, então sempre fazia essa mocinha. Amiga, a minha avó, ela é assim, ó. A gente, hoje, óbvio que ela já tá mais de idade, né? Então a gente tem que vigiar a quantidade de coisas que ela tem, porque ela, né, ia comprando tudo. E ela, a gente já foi na casa dela fazer limpa no banheiro, porque ela ficava com tantas coisas no banheiro Vencia. e que vencia. E aí ela, tipo assim, ela saía de casa, aí ela passava os cremes dela, ficava lá embonecando, passava os cremes dela tudo. Aí passava o trem na sobrancelha, passava o batom, o cabelo. Toda semana ela vai no salão arrumar o cabelo. ela sempre foi Só vou dar com o vaidosa. estilo de vida que eu quero. A gente sempre... Que eu amo. É, isso aí eu acho que tem hora que não é nenhuma coisa, tipo assim, é da Letícia ser vaidosa. É Da criação. família, É. sim. Você viu, Sim. cresceu vendo. Muito, Não, cresci não sou vendo. vaidosa verdade. nessa parte. Assim. Eu acho que eu fiquei vaidosa também do ensino médio pra frente. É. Quando eu era de pequena, onde não. que, né, sua mãe não é? Amiga, Você mas mesmo. é porque eu trabalhei na Criada qualidade. com homem, né? Não, tipo, Com os nada a ver. Lá em casa isso nunca nem foi uma questão, os meninos nunca nem falou isso pra mim. O negócio é porque quando eu trabalhei, eu lembro que quando eu trabalhei na 44 também, uma patroa minha falou assim, que o cliente, ele não pode te ver feia. Você nunca pode estar feia pro cliente. Eu tinha que ir maquiada todo dia Entendi. trabalhar. Ela Então começou daí pra a frente. aprender, né, Mas você maquiar. sabe que, engraçado, eu sempre fui Cuidar, muito sim. vaidosa. A Marina nunca foi. A Marina nunca foi vaidosa. E ela aprendeu no trabalho. Foi. Mas Porque é. as pessoas falavam Depois pra que ela formou... Não, quando ela começou o estágio, ela já viu, né? Que ela tinha que ir mais fazer arrumada. mudanças. Capitalismo. A Marina, o cabelo dela tava bonito, cacheado, organizado. Passou tava um indo lápis pro de olho trabalho. aqui, ó, acabou. E saiu. É. E era isso. Quem se emociona mais fácil? Eu. Eu também acho que sou eu. Eu acho que é nós duas. A Eu Letícia acho chora que- bastante. Eu acho que é bem... Acho. Sim, a Letícia, ela sempre foi mais, assim, mais pro emocional mesmo, né? Emotiva. Mais emotiva. Mas eu acho que eu também um pouquinho. Eu choro fácil. Mas isso, Posso ver ninguém esse chorando, meu eu tô emocional, acho que depois que eu virei mãe. Que Antes veio era mais. É.
Eu não choro fácil. Não. Chora não. Minha Uma mãe não chora. rocha. Eu só mas choro eu assim, é mais fácil chorar de raiva do Sim. que uma coisa, sabe, aconteceu. Ah, Uma coisa emocionada. não Feliz. choro. Nossa, tudo choro. eu lacrimei. Não tipo assim, consigo. Gente, eu nem lembro a Nossa. última vez que eu vi minha mãe chorando de emoção. Tipo, Augusto nasceu, ai, que bênção, Tá, mas graças eu a não- Deus. Sabe, eu não... acho gente, que no dia que a minha sobrinha nasceu, eu chorei igual uma Não. louca. Imagina. Nossa. Minha mãe não chora. Eu Acho sou que tão assim, acho que eu não sei se é pela vida, pelas coisas, é, sabe? com certeza. Geralmente, assim, morreu uma pessoa da família. É, aí sim, Mas né? você fica triste. Não assim, chora? Eu não consigo chorar ali na hora, sabe? Claro que choro. Mas você vai chorar no seu íntimo, né? Primeiro parece que a ficha não cai, sabe? Alô, terapia! Aí depois, Ajuda aí sim, aí vem a ficha, aí eu começo a falar, nossa, Morreu. é verdade isso aqui. Ô, a Terapia Letícia- ajuda A bastante. Letícia teve uma fase que ela queria fazer teatro, aí meu esposo falava assim, pelo amor de Deus, não põe a Letícia fazer teatro, não. A coisa Nossa, não isso vai é ser bom. boa. Eu fiz. Porque aí vai chorar bastante. Eu Mas ia ser fiz. bom pra ela Aí eu levava apresentar, porque... 2 vezes a Não, semana. eu fiz muito teatro. Eu, Dona, apresentava no teatro da escola. É Aí por isso depois, que você tem essa desenvoltura. aí depois eu fiz teatro lá em Campinas. Minha mãe me levava toda segunda-feira. Era segunda ou 2 quarta? vezes. Duas Segunda vezes, e na quarta. segunda e quarta. Pra fazer teatro lá em Campinas. Aí eu fiquei de castigo e eles me tiraram do teatro. Aí nunca mais voltei, mas... Ótimo, tá bom. Um dia eu vou voltar. O seu acabou aí? Acabou, amor, é o seu. Quem é mais pontual? Eu. Nossa, Yasmin é demais. Eu acho que eu e a minha mãe, Ela nós fala somos assim, muito iguais. Eu acho que nós somos pontuais. Nós duas Eu somos chego bem no iguais. lugar, prefiro chegar antes que chegar Eu atrasada. e a minha mãe, a também. gente tem o mesmo... É engraçado, eu reparo. A gente tem o mesmo padrão pra sair de casa. Assim, a gente se organiza, pensa no horário, acorda mais cedo, toma um café da manhã, tudo com calma. Aí na hora que chega a hora de sair de casa, você percebe que você esqueceu mil Mil coisas. Aí a gente fica louca, porque a gente aí Já começa tá a atrasado. estar em cima. Aí começa a estar em cima. Mas sempre pontual. Nós Eu somos sou bem mais pontuais. pontual que minha mãe. Minha mãe é muito, ai, não, vai dar certo. Eu acho que hoje eu tô sendo Tem que menos estar lá pontual. 2, aí ela pensa que é 2, 2:30. Eu falo, não, é 2. É Meia duas, hora é duas. muita coisa. Meia hora é muita coisa. Mas meia hora passa um instantinho, né? Não, mas se você chegar meia hora atrasado num Não, lugar... isso aí é gente, muito. não, aí é muito. Mas eu não sou assim, não. Não é... Você é Não é, atrasadona, não. você não. Não é assim. Tipo assim, você chega... Atrasadona, não. Nos seus compromissos que você já Eu sabe. chego na Na hora. escola, você já sabe que você tem que Eu chegar chego na na hora. horário de trabalho, É. não tem jeito. chego Agora, na por hora. exemplo, vamos Ah, mas supor- aí a senhora não vai chegar no trabalho antes, né? Começar a trabalhar Não, antes da aí hora. não. Aí Não, já é porque demais. assim, a coordenadora lá mesmo fala. Gente, vocês têm que chegar aqui 10 minutos antes, porque eles querem que a gente vá lá passar dos professores, Minha ficar mãe, lá conversando. Confraternize. Não, tem que fazer oração, aí tem um Ah. cafezinho lá. Eu falei, não, gente, eu já chego, eu já chego trabalho orada. a noite todinha, eu não vou chegar mais cedo, não. Eu vou sair de casa, Eu oro em casa eu e oro é em isso. casa e eu saio assim, faltando 10 minutos. Aí Café eu tenho em casa. quando Aqui os toma meninos café vão na escola. entrando pelo portão, Minha mãe tá aí entrando eu pela tô porta. entrando pelo portão também, sabe? Não, minha mãe Assim, atrasa ó. mais, é tipo assim, a gente combina uma viagem. Aí Combina é de outra sair pra coisa, almoçar. mas um Vai compromisso... sem pressa, amor. Vai Uhum. tranquila que você não se compromisso estressa. mesmo. eu não- Nessa hora aí, a né? gente não precisa de pressa, né? Ai, Não, mas lá em às casa a vezes gente, precisa. a gente é bem pontual lá em casa. Eu acho que eu tenho desaprendido a ser tão pontual, porque eu sei que ninguém no mundo é tão pontual. Aí eu já começo, não, vou dar uma enroladinha aqui, porque eu sei que fulano não vai chegar essa hora. É, entendeu? Aí, no final, chega todo mundo junto, dá tudo certo. Sim. É verdade. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, né, Foi amiga? tudo, Foi elas tudo, estavam vocês- nervosas. E aí, como é que foi? Obrigada a Foi vocês bom. pelo convite. Foi bom? obrigada Foi pelo tranquilo? convite. Foi tranquilo. Foi Achei que seria pior. Olha só. Achei que ia ficar mais nervosa, sabe? Não, Mas você depois nem que percebeu. começa é super tranquilo. Aí Até já mesmo eu conversa. achei que foi muito rápido, não foi? É rápido. Voou, passou uma hora. Passou rápido. Sempre rápido. Todo mundo acha que demora, né? Sim. E é claro que Tem vocês presente pra ganhariam um vocês. presente. Nossa, presente. Olha, presente pra vocês. Para adoçar. De Dias das Mães. De Dia das Mães. Muito bom. Lá da Miranda Chocolateria. É chocolate 0 açúcar, 0 lactose. Ai, Pode que- comer que tranquila, ótimo. sem culpa. Plena. Sem pode comer culpa, sem plena. peso. E Exatamente. pra vocês, tá, que estão assistindo, vocês também têm presente aqui na CP Market, né, amiga? Isso, aquele presentão que você já Você já sabe, conhece, você já já conhece. sabe. Sei que tem muita mãe aí que tá assistindo a gente agora. Você que é mãe, que é empreendedora, quer começar a empreender, ou já tem um empreendimento aí e quer dar aquela ajudadinha no marketing. Aqui na CP Marketing vocês encontram todo o suporte de marketing digital e também um lugar para produzir conteúdo e podcast também. Toda a sala de podcast, tá? Então, às vezes, você Exatamente. já tem nessa parte, mas quer ter o seu podcast. Inclusive, dá uma pesquisada sobre isso. As marcas estão investindo nisso, tá? Aham. Então, pesquisa sobre isso, entre em contato. Você tem a primeira consultoria gratuita. Só falar que viu aqui. Eles tá têm bom? vários
pacotes maravilhosos, vocês vão amar. Vocês vão amar. Tá? Gente, vocês querem falar alguma coisa pra quem tá assistindo? Quer falar mais alguma coisa? Não, silêncio profundo. Eu A quero gente- só agradecer pelo convite, foi muito bom o nosso Tudo. bate-papo. Eu cheguei aqui um pouquinho nervosa, mas depois passou, Viu foi que é muito tranquilo? bom. Tranquilo, foi E muito você, bom. mãe, gostou? Muito. Quero Foi- agradecer também pelo convite. E, Vocês conheceram o nosso filho, né, amiga? Sim. É. E a gente, né, que tá por trás, a gente não pensa, né? Às vezes a gente fica pensando, como que é, né? E aí é bom, né, que as pessoas entendem, né, o outro lado. Sim. Quem tá aqui Foi do uma outro ótima lado. experiência. A gente Muito agradece obrigada por ter vindo, muito por ter vocês topado. terem vindo. Você é a minha inspiração de vida. Eu fico muito feliz de você fazer parte do meu trabalho assim, de uma forma tão ativa. E eu fiquei muito feliz e emocionada em te trazer aqui. Eu já te falei tudo, né, do Dia das Mães, a senhora sabe. Mas eu te amo muito e muito obrigada. A senhora foi a melhor também mãe te que eu amo. poderia ter na vida, tá? Também te amo muito, amor. Gente, muito obrigada a todos. Vamos dar um Tchau, tchauzinho geral lá? coletivo. Tchau! Até semana que vem.